servem não aparecendo, não é verdade? Amados, antes de começar, eu queria deixar com os irmãos um abraço da congregação de Rio Negro. Eles solicitaram que mandasse um abraço aos irmãos aqui do Parque Iguaçu. Eu estive lá esta manhã juntamente com o presbítero Fabiano. E os irmãos mandaram um abraço aqui para a nossa igreja. Está dado aí o recado. Abramos as nossas Bíblias em Romanos capítulo 15, versículo 22. Vou tentar não me emocionar, hoje o louvor me arrebentou. Aqueles que me conhecem sabem que eu sou sensível a belas canções. Romanos capítulo 15, versículo 22. A palavra do Senhor diz: Essa foi a razão porque também muitas vezes me senti impedido de visitar-vos, mas agora, não tendo já campo de atividade nessas regiões, e desejando há muito visitar-vos, penso em fazê-lo quando em viagem para a Espanha, pois espero que, de passagem, estarei convosco e que para lá seja por vós encaminhado, depois de haver primeiro desfrutado um pouco da vossa companhia. Mas agora estou de partida para Jerusalém a serviço dos santos, porque aprouve a Macedônia e a Acaia levantar uma coleta em benefícios dos pobres dentre os santos que vivem em Jerusalém. Isso lhes pareceu bem, e mesmo lhes são devedores, porque os gentios têm sido participantes dos valores espirituais dos judeus, devem também servi-los com os bens materiais. Tendo, pois, concluído isto, e havendo-lhes consignado este fruto, passando por vós, irei à Espanha. E bem sei que, ao visitar-vos, irei na plenitude da bênção de Cristo. Só até aqui. Vamos orar? Santo e amado Deus, Pai querido, Deus bondoso, nós pedimos que, a começar em mim, Senhor, fala aos nossos corações nessa noite. Nós queremos ouvir a Tua voz, nós queremos conhecer, Senhor, aquilo que o Senhor quer para a Tua igreja. Em nome de Jesus. Amém. Esse texto que nós lemos tem intitulado Os Planos de Paulo. Vamos falar um pouquinho hoje sobre missão, sobre planejamento, A gente tem comentado aí sobre até a nossa logo, E temos comentado sobre alguns aspectos da nossa igreja. E eu queria que você imaginasse e recordasse nesse primeiro momento dos personagens bíblicos, alguns que nós conhecemos. E o porquê? Deus, nós sabemos que desde o começo de tudo, Ele tem um grande plano. Desde antes da fundação do mundo, Deus já tem tudo muito bem planejado e arquitetado. Ele quer um povo para chamar de seu. Ele não quer meros robôs, no qual Ele, com seu poder, ordene e essas pessoas o adorem. Ele quer um povo do qual Ele separou por motivos específicos que somente Ele sabe. E no meio desse plano, nós vemos na palavra de Deus que Ele chamou Noé e que, movido por uma missão de vida divina, Ele construiu a arca, Ele salvou a família dele para continuar esse planejamento de Deus. Deus chama Abraão e pede para que ele saia da sua terra. E Abraão sai da sua terra, e eu fico pensando, me colocando no lugar de Abraão, Deus vem e fala: sai da sua terra e do lugar que você está, e vai para um lugar que eu vou te mostrar. E Abraão fala: tá bom, Deus, e só vai, porque Deus tinha uma missão para ele ali. Moisés, que libertou o povo de Deus, chegou a abrir o mar, dentre tantas maravilhas que Deus permitiu que ele fizesse. Davi, um jovem pastor de ovelhas, que na sua confiança inabalável em Deus, derrota um gigante, no qual um exército inteiro estava com medo. Deus tem uma missão e tem um propósito, e é interessante que Ele usa pessoas para fazer aquilo que Ele tem planejado fazer. Essa série de mensagens
no qual nós temos tratado aí há alguns domingos, ela falou sobre uma igreja que ela é conectada com Deus, a cruz. A igreja como família de Deus, aquelas pessoas, ao contrário de que muitos pensam, aquelas 4 pessoas não é o reverendo Orlando, eu, o presbítero Lucas e o presbítero Fabiano. Aquelas 4 pessoas, fala de que somos uma família. Uma igreja com princípios de Deus, aquela Bíblia por baixo. Mas agora a gente chega no momento chave, no momento em que todas essas 3 coisas que foram faladas, elas se juntam. Por quê? Porque uma igreja que ela é conectada com Deus, que ela é conectada com pessoas, uma igreja que tem valores de Deus, ela tem uma missão. E ela executa a missão de Deus. Deus colocou essa igreja aqui nesse lugar, não por acaso. Ele tem um propósito que seja cumprido. Nós não somos a igreja presbiteriana do Parque Iguaçu por acidente. Nós não estamos aqui nesse local de forma acidental. Nós somos plantados aqui por uma razão específica, para edificar pessoas, para abençoar, para cumprir os propósitos e os planos de Deus. Entrando no texto que nós lemos de Romanos capítulo 15, Paulo, ele nos vislumbra de maneira clara de que ele é um homem totalmente entregue à missão de Deus. O coração de Paulo, ele estava alinhado com os propósitos de Deus. Nós vemos que ele era um homem perseguidor de cristãos, logo no começo que ele aparece na palavra de Deus. Saulo de Tarso, ele era um homem que perseguiu a igreja de uma maneira ruim, cruel. Cristãos tinham medo dele, mas chegou um ponto que Jesus se apresentou para ele. E ali tudo mudou. Nós vemos na carta aos Romanos um homem diferente daquele que no passado perseguia cristãos. Um homem que tem um profundo conhecimento do Senhor Jesus e daquilo que Deus quer e tem planejado para a sua vida. Lembramos que a carta aos Romanos, a epístola, está implícito, ela é uma carta. E ali Paulo, ele começa a esboçar e a dizer à igreja de Roma o porquê que ele quer estar lá. Especificamente nesse trecho que nós lemos. Quais os motivos, quais as motivações, o que ele tem no coração para escrever essa carta aos irmãos. A carta do apóstolo Paulo aos Romanos, ela é uma carta muito cheia de doutrina. Alguns estudiosos dizem que ela é a carta mais densa em relação às verdades do Evangelho. Ela nos ensina pura e doutrina do Evangelho. E Paulo, ao escrever aos Romanos, ele coloca tudo isso aí porque não foi ele que plantou a igreja de Roma. Ele quer mostrar aos irmãos e a sua autoridade como apóstolo e dizer aos irmãos, olha, eu sirvo esse mesmo Jesus que vocês servem aqui em Roma. E eu tenho vontade de estar aí com vocês. Capítulo 22 de Romanos, capítulo 15, e reforçando, o começo dessa perícope diz assim, os planos de Paulo. Esse é o título. No versículo 22, Paulo diz assim, essa foi a razão porque também muitas vezes me senti impedido de visitar-vos. E por que Paulo estava impedido? Não deixaram que ele fosse para Roma? Nós vamos voltar a alguns versículos. Versículo 18, Paulo diz assim, porque não ousarei discorrer sobre coisa alguma, senão sobre aquelas que Cristo fez por meu intermédio, para conduzir os gentios à obediência por palavra e por obras, por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo, de maneira que, desde Jerusalém e circunvizinhanças até
Ilírico tenho divulgado o Evangelho de Cristo, esforçando-me deste modo por pregar o Evangelho, não onde Cristo já for anunciado, para não edificar sobre fundamento alheio, antes como está escrito, hão de vê-lo aqueles que não tiveram notícia dele, e compreendê-lo os que nada tinham ouvido a respeito. Paulo foi impedido de ir até a igreja de Roma, um lugar que ele tinha muita vontade de ir, porque a obra de Deus estava com ele. Ele estava trabalhando, ele estava pregando o Evangelho, ele estava divulgando. Quando ele diz, há muito tempo eu desejo visitar, no versículo 23 ele fala, tenho o desejo de visitá-los, não é porque ele não queria, ou porque alguém não deixava ele ir até Roma, mas o seu comprometimento, a sua vocação, o seu propósito de pregar o Evangelho estava acontecendo. E aí no versículo 23 ele começa assim, mas agora, e é legal porque tem esse mas, eu gosto sempre quando tem o mas, porque ele nos explica, Mas agora não, versículo 23, não tendo já campo de atividade nessas regiões e desejando há muito visitar-vos. Reforçando, ele diz assim, eu já não tenho campo de atividade nessa região. Paulo, ele plantou a igreja de Antioquia da Psíquia, ele plantou a igreja de Icônio, de Listra, de Derbe, Filipos, Tessalônica, Bereia, Éfeso, Troade e de Corinto, que é de onde ele escreve. E em toda aquela região, em volta da Judéia e da Grécia, Paulo diz assim, agora já não tem mais campo. Agora o que eu tinha que fazer nesse ponto aqui eu já fiz. Eu não me esgotou o trabalho aqui. E aí agora eu posso pensar assim, em ir para Roma, e visitar os meus irmãos, a quem há tanto tempo eu quero conhecer e visitar. Interessante que o plantar igrejas de Paulo, não é simplesmente ele chegava numa cidade e pregava o Evangelho ali, e beleza, vocês já estão entendendo, Jesus é o nosso Salvador, aceitamos, faz um apelo e ir embora. Não era desse jeito. Nós, recentemente, na escola dominical, estudamos o livro de Atos, e lá nós aprendemos que Paulo chegava na cidade, ele estudava a cidade, ele tinha estratégia, e ele encontrava um lugar onde ele pudesse ensinar a palavra de Deus, ele falar sobre Jesus Cristo, e lá ele ficava por um período até instituir uma liderança, e aí sim ele seguia a viagem, seu modo de vida itinerante, ele ia pregar e construir a igreja em outro lugar. E depois de algum tempo, ele ainda voltava para ver se estava tudo legal, ali com a igreja que ele havia plantado. E quando ele não conseguia, ele mandava uns dos seus para que ali fosse. Esse era o apóstolo Paulo, preocupado com a missão de Deus. Versículo 24. Penso em fazê-lo quando em viagem para a Espanha, pois espero que de passagem estarei convosco e que para lá seja por vós encaminhado, depois de haver primeiro desfrutar um pouco da vossa companhia. Paulo fala aos irmãos, olha, eu quero ir para a Espanha, eu estou em Corinto agora, eu quero ir pregar o Evangelho na Espanha, mas eu quero antes parar aí e conhecer os irmãos, estar com vocês. Mas agora, e ao mais de novo aqui, estou de partida para Jerusalém, a serviço dos santos. Paulo compartilha seus planos futuros com a igreja de Roma. Ele pretende visitar Roma, e a partir de Roma, ele quer sim ir para a Espanha. Ele espera que, após passar um período com os irmãos cristãos de Roma, ele vá para lá. Mas antes disso, ele vai para Jerusalém. Nós lemos aqui o texto de Atos 2, não é verdade? E fala do começo da igreja cristã. A igreja de Jerusalém era uma igreja inicialmente muito abastada, era uma igreja com uma certa estrutura. Ela começou ali em Pentecostes, os apóstolos pregando o Evangelho, e as pessoas, como nós lemos no texto de Atos 2, se achegando. E lembremos que Pentecostes aconteceu logo depois da Páscoa. Então, as pessoas já tinham ido para lá, para as festas da Páscoa. E muitos judeus de fora de Jerusalém lá estavam. E com Pentecostes, com a conversão, eles ali ficaram.
Ali eles estavam. E a igreja ali foi crescendo, e nós vemos que pessoas venderam suas posses, né? A igreja foi crescendo, pessoas ali ficaram, e ali, Jerusalém foi uma igreja que cresceu de uma maneira tão grande que as demandas aumentaram. E Paulo precisava ir lá, porque ela necessitava de uma ajuda. E essa ajuda nós vemos aqui no versículo 26, porque aprove a Macedônia e a Caia levantar uma coleta em benefício dos pobres dentre os santos que vivem em Jerusalém. Isto lhes pareceu bem, e mesmo lhes são devedores, porque se os gentios têm sido participantes dos valores espirituais dos judeus, devem também servi-lo com bens materiais. Como eu disse, a igreja de Jerusalém ela estava passando por um momento em que ela tinha necessidade financeira. E aí, igrejas que o apóstolo Paulo plantou, igrejas da Macedônia e da Caia, por si próprio, por vontade própria, eles quiseram levantar uma oferta para a igreja de Jerusalém, para que eles pudessem ajudar os irmãos. Interessante que essas duas igrejas gentílicas, igrejas não de judeus, não eram igrejas abastadas, não eram igrejas ricas, eram igrejas pobres, mas elas queriam ajudar os irmãos de Jerusalém. Isso me trouxe à lembrança algo que o reverendo Orlando sempre fala, que a igreja tem que ser uma unidade. A igreja tem que estar junto, né? Os irmãos gentios, eles entendendo que eles receberam sim dos judeus, porque de lá veio a promessa do Messias, de lá veio o próprio Messias, o Senhor Jesus, de lá veio a palavra de salvação. Eles se sentiam devedores para com a igreja de Jerusalém. E pensavam, como esses irmãos nos abençoaram tanto, vamos também retribuir dessa forma. Eles reconheciam essa dívida espiritual que tinham com os judeus. Eles foram beneficiados espiritualmente por eles. E para Paulo, essa contribuição, de modo especial, ela era um símbolo dessa possível unidade da igreja, de uma igreja que possa crescer junta, unidas pelo sangue de Cristo. Por quê? Porque se você, voltando ao livro de Atos, né, e aos estudos que nós fizemos, depois se você não conhece, leia Atos dos Apóstolos. Paulo, ele plantou igrejas em diversos lugares, como nós vimos, e ele chegava na cidade, plantava a igreja, ele saía, chegavam os judaizantes lá, né? Aqueles judeus convertidos a Cristo, mas que ainda queriam que o povo que não era judeu praticasse as tradições judaicas, né? Eles chegavam e destruíam tudo o que Paulo fazia, né? Eles chegavam nas cidades, Paulo já tinha ali edificado a igreja, lá eles vinham atrás, diziam, esse Paulo não é apóstolo de verdade, ele não estava com os 12, né? Ele está falando para vocês que Jesus salva, e de fato Jesus salva, mas vocês precisam da circuncisão, vocês precisam guardar o sábado, vocês precisam guardar a dieta judaica, né? Não comer coisas que nós consideramos impuras segundo a lei de Moisés. Lembrando que o povo gentio não era judeu, obviamente. Eles não tinham essas práticas, essa cultura, essa tradição. E esse preconceito dos judeus para com os gentios, esse preconceito deixava o clima um pouco tenso muitas vezes. Como eu disse, Paulo teve alguns embates referentes a isso aí, com os judaizantes, com a igreja de Jerusalém. E Paulo, com esse feito, que foi de vontade própria das igrejas aí da Macedônia e da Caia, Paulo também tinha esperança de chegar aos irmãos de Jerusalém, está vendo? Olha, somos uma só igreja. Olha os irmãos lá. Eles estão querendo ajudá-los, né? Versículo 28. Tendo, pois, concluído isto, né, que ele já é uma continuação do versículo 27, né? Ele está dizendo que ele quer que eles iriam lá ajudar os judeus, e tendo, pois, concluindo essa tarefa de ajudar Jerusalém, havendo-lhes consignado este fruto, passando por vós, irei à Espanha.
Paulo poderia pedir para qualquer pessoa levar essas ofertas das duas igrejas até Jerusalém. Mas ele queria ir. Ele queria ir até lá. E aí ele diz, e depois eu vou para a Espanha. Interessante que, se você for olhar no mapa, se você for pensar aqui no mapa, você vê que Paulo estava na Grécia, ali em Corinto, mais ou menos aqui. Aí, qual que eram os seus planos? Lembramos que estamos falando dos planos de Paulo. Paulo queria ir para Roma e depois para a Espanha. E está tudo certo, porque é caminho. Né? Eu estou aqui em Corinto, beleza? Aí eu quero visitar vocês e conhecer vocês, meus irmãos de Roma. E dali, na verdade, o meu destino final é a Espanha, porque eu quero ir pregar o Evangelho na Espanha. Só que Roma está no meio do caminho, show de bola, está tudo certo. Só que aqui ele fala, só que antes eu tenho que ir para Jerusalém. Jerusalém ficava a cerca de 1.300 quilômetros. Se a gente for pensar isso aí de carro hoje, com toda a tecnologia que nós temos, né, daria que, deixa eu pensar aí, cerca aí de umas 18 horas de viagem, pelo menos, né, contando algumas paradas. Quer dizer, ele ia desviar da sua rota, 1.300 quilômetros de ida e 1.300 quilômetros de volta, se ele fosse de barco. Tamanho comprometimento e preocupação dele com o trabalho que ele realizava ali. Versículo 29. E bem sei que, ao visitar-vos, dizendo aos romanos, irei na plenitude das bênçãos de Cristo. Paulo estava de veras empolgado com a possibilidade de conhecer os irmãos de Roma, algo que ele queria já há muito tempo. No capítulo 1 ele já fala, da carta de Romanos, ele já fala que ele há muito tinha intenção de ir para Roma. E lá ele queria estar com esses cristãos, e é interessante que ele fala, eu irei na plenitude da bênção de Cristo. Ele sabia que era uma igreja já constituída, e ele sabia que tanto ele quanto os irmãos de Roma iriam se beneficiar, compartilhando de forma abundante as graças e benefícios que Cristo concede ao seu povo. Ele fala, tem uma igreja legal ali, e eu quero estar lá com eles por um período. Esse é o texto que nós lemos, irmãos, e o contexto da ida de Paulo aí para Roma, ou dessa vontade dele. Geralmente eu não trago 3 tópicos, eu falo de forma diferente, mas hoje eu trouxe 3 tópicos para a gente falar um pouquinho sobre esse texto. Nós aprendemos com o texto de Romanos que nós lemos que devemos ter planejamento e estratégia. O apóstolo Paulo, ele era um homem muito inteligente. Ele era um homem, como diz a palavra, né, nós aprendemos na Bíblia que ele foi discípulo de Gamaliel. Ele era um fariseu, estudioso da palavra de Deus. Alguém muito bem conceituado dentre os judeus. Ele era um homem extremamente disciplinado, focado em tudo aquilo que ele se propunha a fazer. Até mesmo quando ele era contrário a Deus. Antes de Paulo se converter, como nós falamos no começo, ele era um grande perseguidor da igreja de Cristo. E quando ele se propôs a perseguir os cristãos, ele era bom nisso. Os cristãos o temiam. Ele era um homem que fazia o serviço bem feito, independente de qual fosse. Ao ponto de que quando Jesus aparece para ele e ele se converte, ali na estrada de Damasco, ele fica cego, e Deus fala com Ananias e fala assim, olha, tem um homem chamado Saulo em tal lugar, e lá você vai, né, porque eu tenho um plano aí para esse cara. Ananias, conhecendo já a fama de Saulo, e temeroso, é interessante que ele olha e fala, Deus, tem certeza? Algo nessa linha? Né? Deus, esse é um cara difícil. Né? Ao ponto, Paulo ele era tão bom em perseguir os cristãos, ao ponto de um cristão olha e fala, Deus, é isso mesmo? Tem certeza?
Esse era o apóstolo Paulo. E ao estudar o livro de Atos, como eu comentei, né, nós percebemos que Paulo, ele também, quando se converteu, aí ele, se enxergando até com uma dívida, ele fala um pouquinho sobre isso, ele foi, não sei se vocês vão conhecer essa expressão, faz um tempo que eu escuto, ele foi virado no giraia ali, né? Ele foi a ferro e fogo, ele foi com unhas e dentes, né? Ele queria pregar o evangelho, né, de toda e qualquer forma. E ele era um homem estratégico, ele era um homem de planejamento, né? Vendo o livro de Atos, nós vemos que ele adaptava a estratégia dele, né, dependendo do público ao qual ele ia pregar o evangelho. Se ele ia falar com os judeus, ele usava argumentos baseados nas escrituras, né? O judeu, ele conhecia, né, a lei de Deus, ele conhecia as escrituras. O judeu, ele tinha a tradição oral, então desde pequeno eles passavam aos filhos quem que era o Deus de Israel, toda a sua história, toda a lei de Moisés. E Paulo se usava disso, né, para ensinar o evangelho, ele era estrategista. Quando ele ia falar aos gentios, e ele foi o apóstolo chamado para pregar aos gentios de fato, tanto que nós vemos que as igrejas que ele plantou eram igrejas de povos, não, eram em cidades onde não haviam judeus, tantos judeus assim, né, na verdade. Ele usava, para trazer a mensagem de Jesus, ele se baseava nos elementos da natureza, naquilo que Deus tinha criado, né? Ele usava as culturas dos povos, né? Ele pegava aquilo que eles já tinham e estrategicamente ele trazia, né, aquelas informações e falava sobre Jesus. Ele usava a palavra de poetas e filósofos locais, né? Muitas vezes, né, pessoas se juntavam para fazer aquela resenha, como se diz hoje em dia, né, trocar uma ideia. Filósofos iam debater, e Paulo ia lá e ele ia apresentar a Jesus, né, ia conversar sobre esse Deus que morreu por mim e por você. Paulo, quando chegava numa cidade, ele ia às praças, ele ia às sinagogas. Quando as sinagogas não recebiam, ele ia para outros lugares, mas ele dava um jeito. Ele investia, como eu já falei, em formar líderes locais e consolidar igrejas fortes. Paulo tinha planejamento, Paulo tinha estratégia. O apóstolo nos ensina que, ao vivermos a nossa fé e compartilharmos o evangelho, nós devemos ser, eu sempre lembro do Lucas quando eu ouço essa palavra, intencionais. Nós devemos ser estratégicos. Nós devemos atender as pessoas de forma intencional, de fato. Todos nós temos a nossa vida, a nossa rotina, o nosso dia a dia, pessoas com as quais nós nos relacionamos todos os dias, pessoas cristãs e não cristãs. E nós, como igreja, devemos estrategicamente, intencionalmente, nos relacionar, sim, porque Jesus nos ensina a se importar com as pessoas, a amar as pessoas. E ser crente é gostar de pessoas. Paulo fazia tudo isso aqui, ele viveu essa vida dele, porque ele amava as pessoas, porque ele se sentia amado por Cristo. Eu fico pensando às vezes, ele não precisava ser perseguido como foi, ser preso como foi, ser açoitado muitas vezes. Ele era um homem que estudava aos pés de Gamaliel, como eu falei. Ele era um homem conceituado, respeitado. Mas quando Jesus se apresenta para ele, nada disso faz sentido. Ele quer alcançar as pessoas. E ele era estratégico nisso. E essa é a missão de Deus que devemos fazer cada vez melhor. Eu falei que temos as nossas vidas, a nossa rotina. Nós conversamos com pessoas, nós temos amizades, mas sempre que possível, sempre que acharmos a brecha, estrategicamente, intencionalmente,
devemos falar do Deus Altíssimo, desse Deus que trouxe você aqui hoje, desse Deus que cuida de você. E é por isso que você está aqui. Nessa noite fria. Você poderia estar fazendo qualquer outra coisa, poderia estar quentinho na tua casa lá, não podia? Mas você está aqui. Algo move o teu coração. E esse algo é Jesus. E Paulo, movido por esse Jesus, estrategicamente, ele ia pregar esse Jesus a outros. Paulo também nos ensina que a missão de Deus, ela é a prioridade. Paulo, ele era tão envolvido com o seu ministério, com a missão dada a ele pelo próprio Senhor Jesus de pregar ao povo gentil, de forma que há muito tempo ele planejava, no versículo 23 nós lemos ali, ele desejava estar em Roma. Porém, as demandas da expansão do Evangelho na região na qual ele estava plantando igrejas, elas eram muito mais importantes e maiores do que o seu desejo pessoal. Nós vimos lá no versículo 22, essa foi a razão porque também muitas vezes me senti impedido de visitar-vos. Como eu falei no começo, não tinha ninguém impedindo Paulo, mas ele tinha o seu propósito, a sua vocação, o seu trabalho, aquilo que ele foi confiado a fazer pelo próprio Senhor Jesus, movendo o seu coração. Não é porque ele não queria ter ido para Roma que ele não foi. É porque o campo missionário, na região em que ele se propôs a pregar o Evangelho, precisava dele. Ele tinha um trabalho a ser feito. E aí ele olha para Roma e fala que finalmente vai para Roma, quando ele percebe que já não há mais campo missionário onde ele está. E é interessante que ele intencionalmente quer passar por Roma, mas o foco dele não é Roma, é continuar pregando o Evangelho, porque essa é a prioridade. A missão de Deus é a prioridade. Ele quer ir para a Espanha, porque lá eles ainda não conhecem o Senhor Jesus. Paulo sabia que a missão de Deus, que inclui edificar a igreja, era a prioridade. Ele também colocou a necessidade de Jerusalém antes dos seus planos de ir para Roma. Como eu falei, ele estava na Grécia, Roma, Espanha. Ele desviou seu caminho, 1.300 quilômetros ida e volta, isso se ele fosse de barco. Porque a necessidade da igreja de Jerusalém era mais importante do que a própria vontade de Paulo. Ou você acha que ele não pensou, nossa, vou ter que desviar para lá, mas estão precisando lá. E eu estou aqui porque Deus me quer abençoando as igrejas. Eu sou um apóstolo de Jesus. Devemos entender que a missão de Deus, ela é a nossa principal prioridade. A igreja, ou seja, nós mesmos, porque nós somos a igreja, deve ser centrada em cumprir a missão de Deus, assim como Paulo era, colocando as necessidades da igreja e do avanço do Evangelho como um foco central das nossas vidas. Nós devemos ser flexíveis e estar dispostos a ajustar os nossos próprios desejos para alinharmos com a missão de Deus, com a missão que Ele nos confia. Eu reforço que eu falo aqui da missão de Deus para mim e para você, do propósito de Deus para mim e para você, daquilo que Deus tem colocado nos nossos corações. Um terceiro ponto dessa palavra é que os planos de Paulo eram submissos aos planos de Deus. Paulo nos mostra que, mesmo com planos bem definidos, devemos estar abertos e sensíveis à vontade de Deus. Ele tinha o desejo de ir a Roma, como falamos diversas vezes, mas fez uma pausa para cuidar da igreja de Jerusalém. E a visita de Paulo a Jerusalém não foi também do jeito que ele imaginava que fosse. Seu planejamento era, pessoal, estou indo para aí, tá? Mas vou dar uma passadinha ali, volto, chego em Roma. Fechou? Esse era o plano, essa era a ideia.
Mas Paulo também sabia que de alguma forma, e acho que por isso também ele queria ir pessoalmente, que as coisas em Jerusalém não seriam fáceis. A gente leu até o versículo 29 de Atos 15, mas mais para frente, no versículo 30, ele diz assim: rogo-vos. E esse rogo não é um pedido simples, é algo forte, sabe? Eu rogo-vos, pois irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo, e também pelo amor do Espírito, que lutei juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor. Orem comigo, irmãos de Roma, para que eu me veja livre dos rebeldes que vivem na Judéia, e que este meu serviço em Jerusalém seja bem aceito pelos santos. Quer dizer, que eu vá lá levar essas ofertas e que dê tudo certo. Porque pode acontecer alguma coisa. E de fato acontece. Paulo chegando em Jerusalém, e aí fica de novo a sugestão da leitura de Atos, né? Nós vimos no estudo de Atos, que ele foi reconhecido no templo, e ali os judeus, né, foram contra ele, e Paulo foi preso, e não foi do jeito que ele queria que fosse ali. Mas os planos de Deus, e não os de Paulo, permitiram que o Evangelho fosse propagado. O que queimava no coração de Paulo? Falar de Jesus, fazer Jesus conhecido. Tanto que, depois de convertido, esse foi o seu propósito. Ele investiu toda a sua energia, todas as suas forças, todo o seu tempo em pregar o Evangelho de Cristo. Ao ponto de que Paulo, querendo ir para a Espanha, ele devia ter por volta aí dos seus 54 anos. 54 anos hoje está bem. 2000 anos atrás, a expectativa de vida era um pouco menor. Né? Paulo já não estava com todas as suas forças, mas ele queria. Era isso que queimava em seu coração. E eu, refletindo nesse texto, me chamou muito a atenção, porque os planos de Paulo não se concluíram, mas os de Deus sim. Só que com a conclusão dos planos de Deus, aquilo que Paulo mais queria que acontecesse, superabundou, aconteceu de uma forma muito maior. Paulo queria, porque queria pregar mais e conhecer mais irmãos e levar o Evangelho de Cristo a lugares mais distantes. Nós cantamos, né? Ele queria ser como o farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, ele queria ser usado por Deus cada vez mais. E ele preso foi muito usado por Deus também. É preso que Paulo escreve as chamadas cartas da prisão. Enquanto Paulo estava preso, ele escreveu a carta aos Efésios, aos Filipenses, aos Colossenses e a Filemon. E ele não sabe, mas quantas pessoas ele alcançou e alcança até hoje, através desses escritos inspirados por Deus. A vontade de Deus na vida de Paulo superabundou aquilo que ele queria, aquilo que ele tinha no seu coração, que era pregar o Evangelho de Cristo. Deu uma proporção que ele nunca imaginaria. Até hoje nós somos abençoados. Pessoas se convertem, pessoas aprendem. E quantas mais vão aprender e se converter e serem edificados pelas cartas de Paulo, até a volta do Senhor Jesus Cristo. Isso me traz significado a palavra de Romanos 8:28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E essa palavra é usada, às vezes, de tanta forma, não, tudo coopera, né, para o bem daqueles que amam a Deus, sim. E aqueles que amam a Deus querem cumprir, sim, a missão de Deus. E o bem que fala aqui é o bem que Deus tem preparado para os seus. Eu sempre lembro, eu sempre vou lembrar, porque para a gente é difícil imaginar isso, mas essa vida aqui é apenas aquele piscar de olhos em relação
a vida com Deus, com o Senhor Jesus. E Paulo sabia disso. Por isso que para ele viver era Cristo e morrer era lucro. Ele sabia que isso aqui era passageiro, mas o que vinha no futuro era muito e muito maior. Nós devemos entender essa palavra, que sabemos que todas essas coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, entendendo que o bem para mim e para você é fazer a vontade de Deus. Porque Deus enxerga tudo isso de fora. Quando nós falamos no começo, Deus tem um plano, e esse plano é muito maior do que eu e você. E é para o nosso bem. E o texto de Romanos 8:28 diz que é daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Uma igreja movida pela missão de Deus é uma igreja com propósito. Enquanto Paulo estava preso, ele teve a oportunidade de testemunhar do Evangelho de Cristo ao governador Festo, a Félix, ao rei Herodes Agripa. Não que eles tenham se convertido, mas ele teve a oportunidade de testemunhar de Jesus Cristo a pessoas importantes da época. Isso, de alguma forma, deve ter reverberado. Durante o tempo que Paulo estava na prisão, em Cesareia e Roma, porque Paulo passou 2 anos ali, depois que ele saiu, ele foi para Jerusalém, e ali ele foi reconhecido no templo, diversas coisas aconteceram, ele foi preso, ficou 2 anos em Cesareia, por ser cidadão romano também, apelou para Roma e depois ficou 2 anos em Roma. Então Paulo não chegou em Roma do jeito que ele queria. Mas, enquanto ele foi preso, ele também teve contato com vários guardas e oficiais romanos. E ali ele pôde testemunhar a muitos homens, a muitos guardas romanos, e isso resultou numa propagação do Evangelho entre as tropas romanas. A palavra fala sobre soldados romanos convertidos. É importante sim fazer planos, e Deus quer que nós planejemos. É importante, mas sempre devemos submeter esses planos à direção de Deus. Paulo tinha um planejamento, como eu lembrei do mapa aqui, vou aqui, vou aqui, vou aqui. Chego em Roma, Espanha. Isso não aconteceu, mas Paulo tinha plena ciência de que Deus estava no controle de tudo isso aí. A nossa prioridade, ela deve ser obedecer e seguir a vontade de Deus, mesmo que signifique ajustar os nossos planos. Eu sempre falo aqui que Jó 42:2 diz assim: sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. E se os planos do Senhor não podem ser frustrados, e se eles se conflitam com os meus planos, quais serão frustrados? Que frustrem-se os meus, porque os de Deus vão acontecer. Caminhando para o final, queridos, nós precisamos buscar em Deus aquilo que Paulo viveu intensamente. Ter uma vida centralizada na missão que Jesus Cristo havia dado para ele. Ao olharmos para Romanos, nós vemos que tudo que motivou Paulo, seus planos, suas viagens, até o seu desejo de visitar Roma, foi movido por um profundo compromisso em pregar o Evangelho de Cristo, que foi a ordem de Jesus, quando apareceu para ele. Deus, quando fala com Ananias, vai lá ter com Saulo, ele diz assim: porque eu tenho planos para ele, para com os gentios. Paulo não era movido por ambições pessoais, ele era alguém totalmente conectado à missão de Deus. Uma missão que começa e termina no Senhor Jesus. Ele reconhecia que sua tarefa não era apenas pregar, mas levar bênçãos de salvação diretamente àqueles que necessitavam do amor do Senhor Jesus. E Paulo, ele enxergava isso de uma forma tão clara que ir a Roma era apenas uma oportunidade de ele potencializar a sua ida à Espanha e pregar para mais pessoas. Jesus Cristo é o centro da fé cristã. E Jesus foi o motivador de cada ação de Paulo.
Hoje é um domingo e começamos a semana no domingo e segunda-feira acordamos cedo, vamos para o nosso trabalho. Ao abrir os olhos, é dada a largada do nosso dia. Qual o nosso motivador? Jesus Cristo é o motivador das ações de Paulo. Nessa série, queridos, a igreja que queremos ser, nós vimos que tudo começa com uma conexão profunda com Deus. E é essa relação com o Pai que nos dá força e direção para fazermos aquilo que precisamos fazer. É Deus quem nos dá força, que nos sustenta, que nos alimenta. Conforme o reverendo Orlando nos trouxe na primeira mensagem, nós não somos apenas um povo que Deus resolveu salvar e reunir em qualquer lugar. Deus nos chamou com um propósito. Deus quer usar a Igreja Presbiteriana do Parque Iguaçu. Nós estamos conectados com a família de Deus. Lembrando que nós somos uma grande família. Essa era uma preocupação do apóstolo. Ele queria que a igreja dos gentios e a igreja de Jerusalém, os gentios e os judeus cristãos, tivessem unidade em Cristo Jesus. Fossem um só povo, o povo de Deus. Assim como Paulo estava animado em encontrar os cristãos de Roma, para compartilhar das bênçãos do Senhor Jesus, nós também devemos estar prontos para nos reunirmos, nos apoiarmos, nos edificar, estarmos juntos. Paulo, quando planeja ir para Roma, ele estava pensando, e ele fala no texto que nós lemos, vocês podem me ajudar e juntos, me encaminhar para a Espanha. Igreja é isso, é união, é unidade, é juntos abençoarmos, juntos sermos abençoados. Na segunda mensagem da série, o presbítero Lucas falou isso, ele enfatizou que nós somos uma só família edificada em Cristo, pelo próprio Deus. E é dessa forma que o Senhor nos une, através do Senhor Jesus. O que eu e você tem em comum? A consciência de que eu sou um pecador e eu careço demais do Senhor Jesus. E por eu saber que eu sou um pecador, eu aceito você, do jeito que você é. E você me aceita do jeito que eu sou. Porque o que nos une é Cristo. Nós vivemos de acordo com os princípios da palavra de Deus. E a palavra de Deus é o nosso guia de fé e prática para a missão de Deus. A palavra de Deus é um manual para a vida. Nós vemos tantas coisas que coaches, pessoas aí conhecidas, ensinam hoje. E se você vê o cerne, de onde ele tirou isso aí, a Bíblia fala sobre tudo isso. Os fundamentos de Deus, a palavra de Deus. A Bíblia é quem nos orienta, quem nos molda. E é através dela que entendemos a vontade de Deus para as nossas vidas. É através dela que conhecemos cada vez mais a missão de Deus. Da forma que ensinou o seminarista Guilherme na terceira mensagem, é conhecendo os princípios de Deus que aprendemos que o propósito do Pai é Cristo como centro da minha e da sua vida. Finalmente, uma igreja conectada com a missão de Deus é aquela que, assim como Paulo, está empolgada para levar a mensagem do Evangelho a todos os lugares. Nós somos chamados para ser luz do mundo, compartilhar a graça e o amor de Jesus. E eu prego aos irmãos falando para mim também. Nós somos chamados para a missão de Deus. E a missão de Deus é fazer Cristo conhecido nesse mundo. É chamar o seu povo. E aí tem uma frase que eu falo, dizendo que Deus é Deus comigo ou semigo.
E os planos dele vão acontecer. Ele nos dá o privilégio, a satisfação de participar desses planos. Nós possamos nos aproximar de Deus cada vez mais. E nos aproximando de Deus, nos aproximarmos ainda mais uns dos outros. Juntos, conhecer a vontade do Pai. E cumprirmos a missão de Deus nesse mundo. Amém? Vamos orar? Pai querido, pequenos que somos, mas felizes como se fôssemos grandes, ó Deus, porque a sua grandeza nos completa. A sua grandeza, o seu amor, a sua bondade, a sua misericórdia, preenche o vazio dos nossos corações. Não temos tudo aquilo que queremos e as coisas não acontecem do jeito que nós queremos ou planejamos. Mas louvado seja o Senhor, porque mesmo assim felizes somos, porque sabemos que o Senhor está no controle de tudo. Pai querido, louvamos o Teu nome pela Igreja Presbiteriana do Parque Iguaçu. Que sejamos, ó Pai, uma igreja com propósito, uma igreja conhecedora do Senhor, uma igreja, Pai, conectada ao Senhor, conectada entre si, conectada à Tua Palavra, e uma igreja conectada com a Tua missão nesse mundo. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem se revelado a nós cada vez mais. Temos sentido a Tua presença, o Teu agir, o Teu mover, e o Senhor tem transformado a Tua igreja aqui no Parque Iguaçu. Obrigado por aqueles que estão aqui e por aqueles que hão de vir, Senhor Deus, porque temos fé e sabemos que o Senhor não faz nada em vão. Abençoa-nos, ó Pai, porque nós carecemos do Senhor. E louvado seja o Teu nome, porque o Senhor nos completa. Em nome de Jesus. Amém.